Jesus tão glorioso, Jesus tão poderoso, Jesus o Criador, a palavra viva do Pai. Jesus tão grandioso, que olhas para mim, o que é a minha vida, para que te preocupes por mim. Jesus, meu Redentor, Jesus, meu Senhor, me deu vida, me resgatou do preço do pecado, venceu a morte por mim, me deu a vida eterna, glorificará o meu corpo e comigo vai morar para sempre. Aleluia, aleluia. Sabe, hoje eu saí da casa da minha mãe. Minha mãe fez 82 anos agora, no último dia 13. E hoje eu saí da casa da minha mãe pensando, o que é a nossa vida? Sabe, nós somos tão frágeis, nós somos tão pequenos. A nossa vida passa num sopro. E muitas vezes nós levamos a vida com tanta arrogância, com tanto orgulho, com tanta empáfia, achando que nós somos imprescindíveis, achando que tudo aquilo que nós fazemos é primordial. E quando nós vamos chegando no final da nossa vida, a gente vai vendo o nosso corpo debilitado, a gente vai vendo a nossa situação, muitas vezes de cabeça, a gente vai vendo as nossas forças indo embora, o corpo já não obedece mais o pensamento. E o que vai sobrando para nós é simplesmente aquilo que nós cultivamos durante a nossa vida. O que vai sobrando para nós é simplesmente aquilo que nós fizemos para Deus em primeiro lugar e para os outros. Como que nós vivemos a nossa vida, como que nós nos relacionamos com os outros, como que nós consideramos os outros, como que nós nos colocamos na presença de Deus. Muitas vezes até o que nós imaginamos a respeito de Deus, porque, pasmem vocês, existem pessoas que acham que Deus é muito grande, muito ocupado, muito distante, que ele não se preocupa com a gente. Ele não se preocupa com a nossa insignificância. Sabe, existem pessoas que são tão presunçosas, são tão orgulhosas, que elas se colocam numa posição de vítima e se acham indignas de que Deus olhe para elas.
Sendo que Deus olha para nós não pela nossa dignidade, não pelo nosso merecimento, não pela nossa grandeza ou pela nossa relevância. Deus olha para nós pelo que nós somos. Seus filhos, criaturas de Deus. E quando nós vamos chegando no final da vida e a gente que está de fora começa a acompanhar esse processo, a gente começa a ver que verdadeiramente a palavra de Deus ela se cumpre em tudo, em todas as coisas. Aquilo que você planta é aquilo que você vai colher. Aquilo que você, aonde você coloca o seu coração, é ali que está o seu tesouro. É ali que está a coisa mais importante para você. Sabe, essa palavra hoje, eu creio que ela seja para a gente olhar para a nossa vida e pensar assim, principalmente nós que somos mais velhos, já passamos dos 50 e já temos os nossos filhos, os nossos netos, e como eu, já temos bisnetos. A gente olhar para nós mesmos e pensar conosco mesmo, o que será de nós? O que será da minha vida? Como vai ser o final dos meus dias? A palavra de Deus ela nos diz no livro de Salmos, no capítulo 39, no versículo 34. Oh, desculpa, essa barulheira aqui me tirou a concentração. Salmo 39, versículo 4, a palavra de Deus ela fala o seguinte: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil eu sou. Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba o quão frágil eu sou. O salmista aqui, ele está clamando a Deus, para que Deus mostre para ele como que vai ser o fim da vida dele. Para que ele entenda, para que ele veja, para que a sua mente perceba o quão frágil a nossa vida é. O quanto que nós somos tolos, dando valor às coisas que não têm valor e deixando aquilo que verdadeiramente tem valor passar direto e perdendo as oportunidades de conviver com a família, de conviver com amigos, de conviver com irmãos de igreja que seja, dando valor àquilo que realmente tem importância, dando valor muitas vezes à nossa saúde. Porque, por incrível que pareça, nós só damos valor à nossa saúde quando nós perdemos. E aí nós começamos a entrar numa briga, numa luta conosco mesmo, porque a nossa cabeça pensa uma coisa, o corpo não responde, e quando você não cuida da sua saúde, essa situação piora muito. Ao ponto de chegar a simplesmente não responder mais. Sabe, eu glorifico muito a Deus porque quando nós formos levados para a vida eterna, para morar na Nova Jerusalém, se nós tivermos a oportunidade, o sim de Deus de chegarmos até lá, nós teremos um corpo glorificado. Porque como a palavra de Deus diz, o nosso corpo, ele é pó, e ao pó ele voltará, e ele chega no final da vida castigado, mastigado, humilhado, torto, enrugado.
ele chega no final da vida sem beleza, levando as marcas de uma vida de luta, levando as marcas de uma vida, muitas vezes, de sofrimento. Então, sabe, a gente precisa, às vezes, escutar algumas palavras que nos façam parar um pouco e ver que nós não somos infalíveis. Ver que nós não somos imortais. Ver que nós não somos eternos. Ver que nós somos frágeis seres humanos. Que dependemos da mão de Deus nos sustentando o tempo todo, que dependemos da misericórdia do Senhor para termos saúde. E muitas vezes nós chegamos no final da nossa vida, aos 70, aos 80, para aqueles que têm a bondade de Deus de chegar até lá, e nós vemos que nós desperdiçamos tanto as coisas que Deus nos oferece. Jogamos fora tanto as bênçãos que Deus nos dá. No livro de Eclesiastes, no capítulo 9, no versículo 3, nós lemos o seguinte: este é o mal que há em tudo o que acontece debaixo do sol, ou seja, na terra. O destino de todos é o mesmo. O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade e de loucura durante toda a sua vida. E por fim, eles se juntarão aos mortos. Essa é a única certeza de que nós temos. É que depois de 60, 70, 80, 90 anos, hoje em dia, até um pouco mais, nós vamos para o mesmo lugar que todos vão. Na nossa primeira morte, que é o que a palavra de Deus chama de primeira morte, nós vamos para o mundo dos mortos. Tu és pó e ao pó voltarás. Não importa o que você fez na sua vida, não importa o que você acumulou durante a sua vida, não importa o tanto de dinheiro que você tenha. Você pode construir o maior mausoléu do mundo, mais bonito, como você pode ser enterrado em cova rasa, ou talvez até ser cremado e colocado numa urnazinha. Não importa. Você vai, eu vou para o mesmo lugar. E nós vivemos muitas vezes uma vida se apoiando no nosso dinheiro, se apoiando naquilo que nós temos, humilhando as pessoas, nos colocando acima dos outros. E muitas vezes nós chegamos ao final da nossa vida sem ter um amigo sequer. Sem ter uma pessoa sequer que queira estar ao nosso lado. Muitas vezes nem os próprios filhos. Muitas vezes nem a própria família. E eu quero que essa palavra venha mexer na sua mente hoje, para que você medite sobre isso. Porque enquanto você tiver sopro de vida no seu coração, ainda tem tempo de mudar. Mudar as suas atitudes, mudar sua forma de pensar, mudar sua forma de agir com relação às pessoas, dando mais valor ao ser do que ao ter, dando mais valor às pessoas do que às coisas. Essa palavra hoje ela vem como um grito de alerta para aqueles que estão achando que são imortais. Para aqueles que estão achando que as coisas desse mundo lhes satisfazem. O sexo, a bebida, as farras, o dinheiro, o trabalho.
A única coisa que pode verdadeiramente te satisfazer é Deus. A única coisa, o único que tem o tamanho exato do vazio que você tem dentro de você é Deus. É o Espírito Santo de Deus. No livro de Êxodo, no capítulo 20, no versículo 12, tem um mandamento, o primeiro mandamento com promessa. O primeiro mandamento que Deus nos deu, aonde é feito, se você cumprir, você terá uma promessa, uma recompensa. E a palavra de Deus, ela nos diz assim: honre teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Muitas vezes nós ficamos pensando assim: meu Deus, quando eu chegar no final da minha vida, quem vai cuidar de mim? Quem vai estar do meu lado? Será que pelo menos a minha família, os meus filhos, a minha esposa, se ela não tiver morrido primeiro que eu, o meu esposo, se ele não tiver morrido primeiro que você? Quem vai cuidar de você no final da vida? O que você tem cultivado no meio da sua família, a ponto de fazer com que essas pessoas não te abandonem jamais? Nós estamos vivendo um tempo em que ninguém se preocupa muito com ninguém. Nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas te colocam numa instituição. Quantas vezes eu já ouvi? Não carregue esse peso. Coloque numa instituição. Será que você já parou para pensar? Quem é que vai cuidar de você no final da sua vida? Será que você já parou para chegar diante de Deus e falar: papai, me mostra o fim dos meus dias, para que eu veja o quanto eu sou frágil, para que eu veja quem vai cuidar de mim? Como eu já disse, essa é uma palavra de grito, é um grito de alerta. Enquanto nós ainda estamos vivos, enquanto nós ainda estamos tendo condições de mudar as coisas, enquanto nós temos consciência para entregar a nossa vida nas mãos de Deus e permitir que Ele mude a nossa forma de viver, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, a nossa forma de dar valor, o nosso sistema de valores com relação às pessoas, com relação às coisas, com relação ao nosso tempo, com relação àquilo que é prioridade na nossa vida. Nós somos frágeis. E a cada dia, quando eu saio da casa da minha mãe, eu vejo quão frágil nós somos. Eu vejo que a nossa vida não passa de um sopro de fôlego, de vento, que foi aquilo que Deus soprou dentro das nossas narinas lá em Gênesis. Aquele fôlego de vida. Do mesmo jeito que Deus soprou aquele fôlego de vida em nós, ele sai quando nós deixamos de viver. E ele volta para Deus, porque foi Deus que o deu. E o corpo volta para o pó, porque foi da terra que ele saiu. Sabe, nós somos tão arrogantes, nós somos tão orgulhosos, que nós não vemos
que muitas vezes nós estamos trabalhando e plantando uma velhice solitária. Nós estamos plantando uma velhice sozinha, sozinho. No livro de Jó, no capítulo 8, no versículo 19, tem um versículo que traz para nós o ciclo da vida. Ele diz assim: esse é o fim da sua vida, e do solo brotarão outras plantas. E esse é o ciclo da vida. Uns morrem e ao mesmo tempo outros nascem. E a vida vai seguindo o seu curso, o mundo vai seguindo o seu curso. E nesse sentido, de você morrer e outros nascerem, e outros virem atrás de você, eu te pergunto, quando as pessoas olharem para uma foto, quando as pessoas olharem, talvez aqueles que têm o costume de ir a cemitérios, quando eles olharem para a sua lápide, o que eles vão pensar de você? O que eles vão encontrar que você deixou? Quando nós vemos o fim da vida, quando nós nos deparamos com o fim da vida, nós somos levados a pensar essas coisas. O que eu estou deixando para as próximas gerações? O que eu estou deixando para os meus filhos? Qual o exemplo que eu estou deixando para os meus filhos? Será que eu cumpri como o apóstolo Paulo disse? Guardei a fé, lutei o bom combate, corri a carreira da vida, cheguei no final, recebi a coroa da vitória. Será que nós podemos falar como o apóstolo Paulo? Que essa palavra venha nos trazer esclarecimento, entendimento, venha nos trazer um pedido de socorro para muitos. Lembrem-se de uma coisa: caixão não tem gavetas. Você vai em velório, você não vê caminhões de mudança esperando para entrar no túmulo junto com o corpo. Você veio nu e nu você vai embora, como diz o livro de Jó. Nós não levaremos nada daqui, nós só deixaremos as memórias, sejam elas boas ou ruins. Deixaremos os ensinamentos e os exemplos, sejam eles bons ou ruins. Cabe a nós decidir como será. Glória a Deus. Aleluia. Que essa palavra venha trazer esse momento de reflexão para a nossa vida. E que nós possamos nos dedicar a Deus, nos dedicar ao próximo, nos dedicar à nossa família, mais do que ao nosso trabalho, a ganhar dinheiro, a ter, ao invés de ser, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre você, sobre sua casa, sua família, aonde quer que você esteja, no trabalho, na escola, na faculdade, na empresa, aonde quer que você esteja, que você seja tremendamente abençoado, mas principalmente que você seja uma bênção para as pessoas que te rodeiam. É o que eu desejo para você, em nome de Jesus. Amém? Abreijos para você e até o próximo vídeo.